O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória dos esponsais da Bem-aventurada Virgem Maria com São José. É uma data litúrgica que não está no calendário universal, mas está no calendário das devoções tradicionais. E celebramos a missa votiva que foi aprovada pela Santa Sé e se encontra no missal da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, os estigmatinos. Celebrar os esponsais da Bem-aventurada Virgem Maria e São José é celebrar um verdadeiro matrimônio, ou seja, de fato Nossa Senhora se casou com São José. São José é chamado pela liturgia e pela tradição como o esposo da Bem-aventurada Virgem Maria. Esse é o primeiro título dele. E isso é que, cronologicamente, em primeiro lugar aconteceu. Quando o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, ele foi enviado a uma virgem casada, desposada a um homem chamado José, e o nome da virgem era Maria. Vejam, Maria era verdadeiramente casada com São José. Só que, para a gente entender, na época lá de Jesus, como ainda hoje entre os judeus, o casamento ele é celebrado em duas fases. Existe primeiro a assinatura do contrato nupcial. Já é verdadeiro casamento, só que os esposos não moram juntos. Para uma pessoa ser liberada desse contrato nupcial, é necessário dar uma carta de divórcio. Então, não é simplesmente um noivado como a gente pensa. Ah, Maria era noiva de São José. Não, Maria não era noiva de São José. Maria era casada com São José. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Nós estamos celebrando a cerimônia sagrada na qual Nossa Senhora e São José deram o seu consentimento nupcial. É aquilo que nós diríamos hoje em direito canônico, que o casamento dos dois foi ratificado, não foi consumado, porque os dois eram virgens. Na intenção deles não seria consumado, porque depois que eles se casaram, conversaram entre si, descobriram dentro do coração deles uma intenção que parecia impossível. Maria tinha a intenção de guardar a sua virgindade para Deus, e São José, quando soube daquilo, disse: que incrível, eu também tenho essa intenção. Os dois se casaram e os dois então fizeram um voto perpétuo de virgindade. Como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso pelas palavras da Virgem Maria ao anjo. Ela já era casada com São José, e o anjo diz para ela: tu conceberás e darás à luz um filho. E ela pergunta: como isso vai acontecer? Vejam, não tem sentido nenhum. Um casal unido em santo matrimônio, um anjo vem e anuncia que tu conceberás e darás à luz um filho, e ela pergunta: como? Como? Esse espanto de Nossa Senhora se dá pelo fato que ela tinha uma
um voto de castidade virginal e que São José também tinha esse voto. Vocês podem ter a opinião que quiserem, porque a tradição permite essas várias opiniões, mas eu digo logo qual é a minha. São José era jovem e São José não era viúvo. Essa ideia de que São José era um velhinho, caquético, viúvo, que já tinha tido vários filhos, é uma ideia que não fecha, não casa com os dados que nós temos de São José. Velhinhos não fazem viagens longas para o Egito. Velhinhos não irão proteger a jovem Virgem Maria e o menino nascido. Se São José fosse um velhinho de 90 anos, como retratam, ele que precisaria ser protegido por Nossa Senhora. Ele que precisaria ser cuidado. E tudo isso faz parte de uma falta de de fé, uma falta de visão sobrenatural na virtude cristã da castidade. Ou seja, as pessoas pensam, já que José era homem, e os homens são vorazes, então o homem não sabe segurar a castidade. Veja que falta de fé na castidade e na pureza dos santos, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma ofensa a São José. Já que São José, imagina São José viver sem atividade sexual, então ele já era, já tinha feito num matrimônio primeiro, viúvo, e depois, pronto, agora, já que os desejos da carne não existem mais, ele vai e se casa com a Virgem Maria e está protegida na pureza. Gente, isso é uma ofensa a São José. Isso não tem cabimento. Não bate com as Sagradas Escrituras, porque São José tinha que ser jovem para ir para o Egito e proteger a Sagrada Família. Não bate com a lógica das coisas, porque São José foi escolhido por Deus para proteger a honra e a virgem e a castidade, a pureza de Nossa Senhora. Ora, gente, se ele estava lá para proteger a honra de Nossa Senhora, então o que acontece? O óbvio. Ele tinha que ser, diante da sociedade, um homem capaz de ter um filho. Simples assim. Não podia ser um velhinho caquético e decrépito. Ele tinha que ser capaz de gerar um filho. Senão, como é que Deus iria escolher José para proteger a honra da Virgem Maria? Iriam pensar mal dela do mesmo jeito. Quem será o pai da criança, né? Então, é o tipo do raciocínio mundano que vai entrando e a gente não percebe. Então São José, jovem, virgem, castíssimo esposo de Maria, se casou com a Virgem Maria e os dois então, nas suas confidências espirituais, disseram um para o outro que tinham uma pretensão de se consagrar a Deus totalmente na virgindade. Isto era uma novidade. São José e a Virgem Maria são os primeiros de uma multidão de santos e santas virgens que se dedicam e entregam a sua pureza a Deus ao longo desses 2000 anos de igreja. A maravilha do coro das virgens no céu. Pureza, foram precedidas por São José e por Nossa Senhora, e não se enganem, o lírio na mão de São José significa exatamente isto, essa pureza profunda, essa pureza radical, essa pureza extraordinária, que o mundo não compreende, porque o mundo não compreende o amor por Deus. Veja o que é a virgindade e a castidade. Quando se fala da pureza e da castidade num homem, as pessoas que têm uma visão pagã veem num homem casto algo de malsão, algo de doentio, como se aquilo fosse uma
me desculpem falar com essa clareza, como se aquilo fosse uma doença de impotência. Um homem casto para o mundo que olha para nós simplesmente com um olhar pagão, material, biológico, animal, vamos dizer logo. Um macho que não se movimenta sexualmente é um impotente, é um doente. Existe algo de profundamente errado nisso. Essa é a visão animalesca. Mas, meus queridos, olhemos para os santos puros e castos, como São Francisco de Sales, que nós recordamos no dia de amanhã, como São João Bosco, que estamos na novena preparatória e celebraremos no dia 31 de janeiro, claro, as duas festas caem no domingo, e não vai dar para celebrar as missas especiais, mas esses santos estão no nosso coração. Por que é que eles eram puros? Por que é que eles eram castos? Porque no coração deles havia um braseiro de amor, uma chama ardente de amor por Deus, e portanto, há tanta energia voltada para Deus, que nem sequer passa pelos pensamentos deles, passou quando estavam aqui na terra, nem sequer passou pelo pensamento deles quando estavam aqui na terra, nem sequer havia movimentos físicos na direção da falta de pureza. Por quê? Por causa desta usina nuclear de amor que atrai para Deus. Qualquer homem sabe disso. Um homem apaixonado não tem olhos para outra mulher. Para um homem apaixonado, para usar uma linguagem popular, as outras mulheres são homem. Ou seja, ele nem olha. Para um homem apaixonado, as outras mulheres passam na frente dele, ele não olha com esse olhar. Pois bem, São José, nós estamos falando de um santo de sétima morada. A gente fala sétima morada para São José porque não tem linguagem para descrever coisa maior do que isso, porque ele é muito maior do que qualquer outro santo de sétima morada. Abaixo da Virgem Maria não existe santo mais santo do que São José. Ele está inclusive acima dos anjos. Como é que um santo desta grandeza irá se perturbar com questões de pureza e de castidade? Gente, isso não existe. E se você acha isso estranho, é porque você não faz a mínima ideia do que seja santidade. É porque você não faz a mínima ideia. Porque até mesmo principiantes, gente, que já estão mais voltados para Deus, que já estão mais atraídos pela grandeza do amor de Deus, as questões de pureza e de sexualidade não são nem sequer uma batalha, não são sequer um problema. Não precisa ser um santo assim, de altíssima grandeza, basta saber viver a pureza, a castidade, a graça de Deus. E, sobretudo, aqui é que vem a coisa, esse amor voltado, esse coração voltado para Deus. Não é necessário ser um santo de moradas elevadas para ter superado essas questões sexuais. Qualquer marido verdadeiramente ordenado para Deus no amor já não se volta mais para outras mulheres. Não estou dizendo que não haja tentações, mas as tentações são descartadas. Se eu estou falando isso para você, eu estou falando isso para ajudar você, para que você pare de olhar para a pureza
e para a castidade como uma coisa inalcançável, um negócio que está lá do outro lado do mar. Quem é que vai buscar para mim? Uma coisa que está lá em cima da montanha, eu não vou alcançar. Não! A pureza e a castidade, gente, é um dom, é uma virtude infusa, básica e fundamental, sem a qual você não vai ter progresso espiritual nenhum. Enquanto você ficar ainda nessa conversa de ficar se debatendo com a pureza e com a castidade, você vai ficar girando ao redor de si mesmo, vai ser como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Supera isso, transcende isso. Mas como, padre? Bom, o primeiro conselho que eu lhe dou é parar de ficar obcecado e preocupado com as questões de pecado e se voltar para Cristo, corações ao alto. Ou seja, a turbina, o motor que eleva, que faz a gente decolar nesse avião, é o amor por Cristo, Caritas Christi, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Agora, as pessoas também querem, sei lá, não é nem milagre, querem coisas contraditórias e absurdas. Ou seja, o sujeito quer ser casto, mas não quer rezar, preguiça de rezar. O sujeito quer ser casto e quer passar o dia inteiro, ao invés de ficar buscando a Deus, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, passa o dia buscando no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá onde, o dia inteiro, dissipado em coisas carnais, vendo postagens e fotos, que não são necessariamente imodestas, muitas fotos imodestas, mas ficando procurando beleza carnal. Essa menina está bem vestida, mas deixa eu contemplar o rosto dela, que é tão bonito. Por que você não busca a face de Deus, ao invés de ficar buscando essas coisas? Vejam, eu não estou dizendo que é pecado você olhar para o rosto de uma menina, de um menino. Se você olhar sem intenção sexual e simplesmente vir a beleza, tudo bem. Mas acontece o seguinte: isso amarra você num atraso. Está mostrando o que é que o seu coração busca o dia inteiro. Para você passar desse tipo de olhar, aspas, inocente, e muitas vezes é inocente, mas é carnal, para um olhar menos puro, que vai noutra direção, é muito fácil. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Os corações da Virgem Maria e de São José estavam tão atraídos por Deus, que não era um problema. Vocês têm que entender que para um grande santo, os problemas sexuais estão absolutamente superados. E para os principiantes que estão seriamente voltados para a purificação, existem as tentações, porque o diabo não vai deixar de tentar, porque ele sabe que é principiante, então pode ainda cair. As tentações existem, mas se o coração está voltado para o alto, a coisa é descartada com, deixa eu dizer bem claro, até com uma certa repugnância. A ideia causa um desconforto, porque é o desconforto que vem no coração daquele que sabe que não pode ofender a Deus. Se eu passo o meu dia inteiro querendo agradar a Deus, quando vem uma sugestão de ofensa a Deus, aquilo já causa
uma certa rejeição. A tentação existe, mas se você está com o coração voltado para Deus, a reação é outra. Então, se você ainda anda se debatendo com esse tipo de questão, o problema é simplesmente falta de amor. Falta de amor. Peça a Deus para amar mais. A castidade e a pureza são fruto que brota espontâneo do amor, da caridade, do amor para com Deus. Ponha bastante lenha na fogueira da caridade, do amor para com Deus, que você vai ver que vai arrefecendo o fogo, a chama e o apelo para amores carnais. Só para esclarecer, isso em nada impede um santo matrimônio, porque no santo matrimônio o amor do esposo para a esposa, estou falando aqui não do matrimônio de São José e de Nossa Senhora, tá? Estou falando do matrimônio normal, em geral. Num santo matrimônio, o amor sexual do esposo para com a esposa não está fora da caridade divina, mas está dentro, é a expressão da caridade para com Cristo. É uma celebração do amor. Por quê? Porque está vivido dentro do matrimônio, do sacramento, que foi feito para expressar o amor de Cristo pela igreja. Então, meus queridos, espero ter jogado alguma luz para a vida de vocês e pedir mesmo, humildemente, porque Deus não deixará de dar o dom da castidade àqueles que o pedirem. Deus não deixará de dar a pureza àqueles que suplicarem. Vamos pedir humildemente, hoje, a São José, castíssimo esposo da Virgem, a Nossa Senhora Imaculada e a Jesus. Pureza divina encarnada, que nos dê um coração semelhante ao deles.